Boa noite. Primeiro, agradecer o convite do Cine e quero contar aqui a mesa, os expositores, todos aqueles que estão nesse embate contra a lei. E cumprimentar o público. Eu creio que o Rossini deu um mote aí do que é essa discussão, que é, antes de tudo, é política. E se é política, eu pensei aqui comigo em abordar o que é o Estado brasileiro, né? Para entendermos um pouco essa particularidade. Historicamente, o Brasil é um Estado muito autoritário. E vale a pena ver isso aí, não só na perspectiva do direito, né? Mas na perspectiva também de outros estudiosos, de outras pesquisas feitas sobre a realidade e sobre a sociedade. Eu recorro aqui a um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, que acho genial como ele consegue identificar o comportamento do brasileiro, socialmente, culturalmente, em que ele diz que nós vivemos uma sociedade profundamente hierárquica. E ele, um dos exemplos que ele cita, né, é quando nós, por exemplo, qualquer um de nós que temos um carro, chegamos num posto de gasolina, ou numa oficina mecânica, ou vamos pegar um serviço com qualquer trabalhador, e automaticamente as pessoas começam a nos tratar de doutor, ou madame. O mundo da política é um mundo, antes de tudo, de simbolismo, de rituais. Não se faz o mundo da política com uma objetividade factual. E isso impregna todos os atos que são produzidos nesse universo. E sendo uma sociedade hierárquica, nós somos uma sociedade ainda muito autoritária. E o Estado brasileiro é autoritário. E para demonstrar esse autoritarismo, nós vamos encontrar aí vários dados que demonstram, né, como essa sociedade ainda não tem algo que os grandes pensadores aí do direito, da política, né, acham que é essencial numa sociedade democrática, que é a chamada distribuição da justiça. Como se distribui justiça nesse país aqui? Um país que, na verdade, tem, em 1988, como uma referência para a sua democratização. Se nós pegarmos a nossa história de Estado, em que momentos nós fomos, né, ou vivemos um período longevo de democracia? Mesmo 46 até 64, essa democracia foi restrita. Se nós pegarmos lá, primeiro a proibição do Partido Comunista, depois a proibição no âmbito moral, né, dos cassinos, né, no governo Dutra, o que vai, de certo modo, revelar cada vez mais historicamente o quanto nós temos que caminhar ainda para construirmos uma democracia de fato. Recentemente, o Brasil tem vivido e assistido uma série de decisões do Poder Judiciário proibindo publicação de informações que dizem respeito ao interesse público na imprensa. Ao mesmo tempo, pensa-se, por que exatamente essa PEC nesse momento? À medida em que o Ministério Público, né, em várias dimensões aí, tem atuado por meio desse processo investigativo que chega a resultados que são, vamos dizer assim, muito evidentes, muito convincentes sobre um fato que é parte da história brasileira, que é, à medida em que um poder tem, né, uma concentração maior desse autoritarismo, o que verifica-se nele é o privilégio. O governante brasileiro vive, de certo modo, de privilégios. Prova disso é que o Brasil ainda, dentro da comparação, né, dos países corruptos do mundo, o Brasil não está nem entre os 50 menos corruptos. Ele atinge lá em torno de 70º lugar. Primeiramente, os países escandinavos, né? O que isso demonstra? A nossa conivência com essa forma com que o Estado brasileiro é conduzido. E se o Estado brasileiro é conduzido desse modo, é claro que isso aí realça, né, a ausência de uma coisa que chama-se república. De uma coisa que chama-se república. Não basta ter uma Constituição que aparentemente, formalmente, né, normativamente se diz democrática.
como distribuir a justiça para que essa democracia se materialize. Hoje, o acesso ao Poder Judiciário ainda é muito restrito. O acesso ao Poder Judiciário é caro. A assistência jurídica gratuita é restrita. O Ministério Público de 88 para cá está exercendo um papel que eu entendo, pela leitura da história do Brasil, né, praticamente inexistia. Se nós pensarmos no Ministério Público antes de 88 e depois de 88, há uma diferença assim radical. E aí entra um problema de fundo da formação do Estado brasileiro, cujo governante, nesse processo autoritário, sempre teve a polícia, de certo modo, como seu braço opressivo. Tanto que no Brasil você tem uma polícia militar e uma polícia civil. Essa polícia militar, todos nós sabemos, é a herança do regime de 64. Como resolver esse problema na perspectiva da construção, de fato, de uma democracia? Primeiro, que eu acho que seria uma saída, né, que o sistema de poder do Brasil seja mais serviço e menos autoridade. Como fazer isso? Uma resposta é a ideia do fundamento democrático, do peso e contrapeso. À medida que você concentra muito poder numa única instituição, você reduz a possibilidade do contraditório, do debate, que são valores essenciais de uma democracia. O fato de o Ministério Público poder trafegar, exercendo também a função de investigação, juntamente com a polícia, nós temos dois procedimentos aí muito distintos por causa das diferenças das instituições e da própria cultura de cada uma delas. Haja vista como se dá o processo de construção, né, da distribuição do poder na Polícia Civil, comparando com o Ministério Público. Não que a Polícia Civil seja um problema, em absoluto. Eu acho que ela é muito mais solução e ela é necessária. Precisa de investimento, concordo com o Lucine, precisa melhorar o desempenho, porém, o fato de trazer para a Polícia Civil a exclusividade da investigação, eu creio que sim, é retomarmos uma ideia de um passado que não é muito agradável em termos de construção de democracia. Há uma diferença muito grande na própria estruturação do Ministério Público em relação à Polícia Civil. A gente sabe que a Polícia Civil está muito contaminada pela influência dos partidos políticos, dos deputados, muitas vezes, e do próprio governante, porque, de certo modo, é uma característica da cultura da Polícia Civil. O Ministério Público tem mais autonomia em alguns aspectos. Não que ele não seja, vamos dizer assim, impermeável às influências político-partidárias, mas ele tem uma autonomia muito mais efetiva nesse aspecto aí. E o papel do Ministério Público nesse caso, de certo modo, na fiscalização do cumprimento da lei, ao meu ver, né, é muito mais focado para construir a democracia. Muito mais focado. Tanto que eu acho interessantíssima, né, a iniciativa do Ministério Público está saindo às ruas, buscando, né, o apoio popular. Quando que você viu isso aí antes na história do país? Os promotores públicos fazendo isso aí. Né? Muito raro, eu acho. Eu desconheço, assim, casos que tenha tomado essa dimensão nacional. Então, isso também vai fazer com que haja, né, um certo didatismo para a população conhecer um pouco mais qual é a função do Ministério Público. Qual deve ser a função da polícia? Que polícia que nós queremos nesse país à medida em que ela está sendo construída ainda desde 88? E nós sabemos que a democracia não se constrói de uma geração para outra. Isso demora. Né? Quando você vê aí, ou muitas vezes ouve, né, os próprios delegados de polícias reclamando da condição de trabalho, do sucateamento que houve na Polícia Civil, principalmente nos últimos tempos, eu acho que esse debate tem que ser levado a público. As outras instituições têm que participar desse debate aí e avançarmos nesse processo, né, em que o contraditório tem que se manifestar. O Brasil pouco, né, incentiva a manifestação do contraditório. E é esse contraditório que faz afluir os conflitos. À medida em que nós escondemos os conflitos, oferecemos, né, na organização do Estado poder cada vez maior para determinada instituição, creio que não é bom para a democracia.
Bom, eu não tenho pouco para falar, na verdade, e eu creio que vocês aí que conhecem bem melhor o assunto, né? Mas fica aqui para encerrar, e pegando mais uma vez o que o Ciri disse, eu acho muito importante o Ministério Público aperfeiçoar cada vez mais o diálogo também com a mídia, com a imprensa, com os jornalistas. A imprensa no Brasil também apresenta limitações, dificuldades, tal qual todas as outras instituições. Querendo o Brasil dizer que uma instituição é melhor que a outra é um pouco complicado. Isso vai gerar um debate incrível e tem que ser gerado, né? Mas não há democracia sem que haja visibilidade das coisas. E o Brasil, sendo um país autoritário, ele esconde ainda muitas coisas. E essas coisas escondidas dizem respeito ao interesse público e ao interesse de cidadania. O ato do Ministério Público nos últimos tempos está investigando, está ajudando na investigação, mesmo às vezes havendo abuso, porque abuso é em todo lugar. O sistema de peso e contrapeso, o sistema do contraditório é que vai corrigir isso aí. Errado é achar que nós não podemos participar do processo de contradição. À medida que você dá muita exclusividade para o poder, você nega essa contradição e você permite o sigilo, a confidência, o que é a negação do processo democrático. Muito obrigado.